Quando o paciente se entrevista a primeira vez conosco, nós tomamos o cuidado de informá-lo de que a entrevista tem a duração de 50 minutos, que nos primeiros 30 ou 40 minutos, aí vai variar de acordo com a modalidade de cada psicanalista, nós ficaremos em silêncio e nos últimos 10 ou 20 minutos, então, responderemos a todas as questões pertinentes ao tratamento, às inquietudes dele e tudo mais. No vídeo anterior vocês viram que eu falei sobre a importância técnica do silêncio nessa primeira entrevista para mobilizar o psiquismo do paciente, podermos analisar as defesas, as angústias, as fantasias e como ele se organiza, se desorganiza e se organiza na sessão, de que forma o psiquismo encontra modalidades ou usa os seus recursos internos para se defender em situações de estresse. O silêncio é uma situação de estresse provocada artificialmente na entrevista, então se usa tecnicamente para isso. Hoje eu vou falar sobre o final da entrevista. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a primeira parte da entrevista, que tem que ver com o silêncio do analista para colher dados sobre o mundo interno do paciente, e agora a segunda parte, que é aquela onde nós fazemos um contrato com o paciente. O paciente é leigo, partindo do princípio de que ele não é da área, portanto ele não tem obrigação de saber como funciona a psicanálise, se ele vai usar divã, vai ficar cara a cara, quantos minutos dura uma sessão, de que forma paga e assim por diante. Então nós fazemos um contrato verbal com o paciente, onde primeiro e antes de mais nada nós respondemos as perguntas, as dúvidas que surgiram nele naqueles primeiros minutos em que ele estava falando sozinho e o analista em silêncio acompanhando. Educadamente respondemos aquilo que é possível de ser respondido e depois então passamos ao contrato propriamente dito. Nesse contrato nós vamos dizer para ele então o tempo de tratamento. Geralmente os pacientes têm uma certa dúvida por quanto tempo eles vão ter que se tratar, aí se fala sobre esse tema. Quantas sessões ele deveria ou deverá fazer por semana. Isso é uma indicação técnica, não é uma escolha do paciente. Depois o analista pode adequar a indicação técnica às circunstâncias, à realidade do paciente, enquanto a tempo e dinheiro, inclusive. A questão de se vai ser presencial ou à distância, hoje nós temos o online como uma modalidade de tratamento para os pacientes que estão à distância, eventualmente alguns que viajam, estão naquele horário da sessão longe. A questão de que o paciente é responsável por aquele horário, ele venha ou não venha, ele paga igual, porque o analista vai ficar à disposição dele, não vai atender um outro paciente naquele horário, mas sim vai ficar à disposição dele. Poderá, com uma certa antecedência, trocar com outro colega, com outro paciente, com outro horário, enfim, poderá, do ponto do bom senso, ajustar aquela demanda do paciente, porque não há necessidade, não há intenção de lesá-lo de nenhuma forma, seja economicamente, seja do ponto de vista da saúde mental, porque ele fica sem a sessão, sem aqueles conteúdos e tudo mais. E assim nós vamos então esclarecendo essas questões todas, o chegar cedo, chegar tarde, como é que ele faz para entrar no consultório, pode chegar um pouco antes, como ele vai ser recebido, se por uma secretária ou por um porteiro eletrônico ou um porteiro visor, de que forma ele acede ao prédio, se houver alguma barreira de portaria e assim sucessivamente. Então aí se faz toda uma explicação, se coloca o paciente em condições de que ele possa retornar na vez seguinte, fazer a sua rotina, contando com aquele horário onde o analista vai estar ali tranquilamente esperando por ele. Esse contrato é muito importante porque através da ruptura desse contrato no futuro nós vamos entendendo uma série de fantasias e conflitos que vão se manifestando, sobretudo na questão da pontualidade, na questão do pagamento, e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos um enquadramento ou um setting que tratamos que seja o mais fixo possível, porque toda variação do setting nos leva, de alguma maneira, a entender determinados conteúdos que aparecem através do acting do paciente. Dessa forma, nós utilizamos todos os elementos possíveis do consultório para entender o mundo interno do paciente. O paciente não sabe nada disso, nós não dizemos para ele. São recursos técnicos que nós temos e utilizamos tranquilamente ali naquele momento sem que o paciente se intere, porque são elementos técnicos, nós não temos que conversar de técnica com o paciente, simplesmente temos que aplicá-la. E assim nós vamos, de alguma maneira, exercendo o nosso conhecimento e cada vez colhendo mais dados sobre o paciente, nesta e em outras entrevistas e depois no tratamento, ao longo do tratamento, para podermos cada vez mais entender com profundidade o mundo interno do paciente, que é o que nos importa. As entrevistas variam de
de escola para escola, de analista para analista. Alguns analistas fazem uma entrevista, outros analistas fazem 2 ou 3 entrevistas. Tem analistas que interpretam já de saída, ou seja, consideram que o paciente estando em condição de entrevista já está em tratamento e a partir dali já começam a trabalhar algum conteúdo que seja fácil de interpretar, os mais superficiais, geralmente as ansiedades persecutórias que aparecem primeiro em função do desconhecido e já começam então a fornecer alguns elementos para o paciente no sentido de ir trabalhando. Outros se mantêm durante as 2, 3 entrevistas mais em silêncio para que possa colher mais dados profundos sobre o psiquismo do paciente. Vai depender da orientação do esquema referencial teórico ao qual o sujeito pertence. Tem analistas que ficam muito tempo em silêncio e isso é uma recomendação teórica da escola a qual eles pertencem. Outros analistas partem já do princípio de que o paciente está em entrevista e tem condições de análise. Tem analistas que fazem a primeira entrevista já com o paciente deitado no divã, outros fazem cara a cara. Alguns, dependendo também da escola, esperam que o paciente entre em transferência em algum momento, na neurose de transferência que se desenvolva em algum momento, seguindo a Freud. Outros já interpretam a transferência desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, desde a primeira interpretação, porque parte do princípio de que se o paciente está ali, já está em plena transferência. Alguns analistas, ou alguns autores, em especial o Jorge Abuchain, na Argentina, que trabalhava muito com o conceito de transferência antecipatória, já antes do paciente chegar na primeira entrevista, já ele considerava que o paciente já estava em transferência. Aí tinha as pré-entrevistas antecipatórias, com contra-transferências antecipatórias e tudo mais, que já fazia com que o analista se preparasse de alguma forma, já tivesse uma certa noção do mundo interno do psíquico através dessa comunicação de inconsciente para inconsciente antecipatória. Então, assim, isso tudo teoricamente descrito, tecnicamente viabilizado, não dessa forma assim, dito assim um pouco como se fosse de magia ou de adivinhamento, digamos assim, mas através de uma investigação profunda de muitos e muitos anos. Então aí vai variar, vai depender então, como eu dizia, da formação teórica do analista. Isso vai fazer com que o sujeito não tenha esta ou aquela atitude frente ao paciente no sentido de fazer um contrato. Mas o contrato é importante, tem que ser feito porque o contrato é o que vai balizar depois do tratamento. A partir dali, aquilo que o paciente fizer fora do contrato, nós consideramos uma atuação e já tem que ver com expressão do mundo interno dele, com conflitos e fantasias que vão aparecendo através da ruptura daquilo que está combinado. Bom, esse era o nosso vídeo de hoje sobre o contrato psicanalítico. Um abraço e até a próxima semana.